Olá, meus amigos, continuando a falar da lição número 7, Jesus como a âncora da alma. A parte de domingo nós temos que estudar sobre algo bom para provar. A palavra é algo bom para se provar. Quando nós seguimos a Cristo, geralmente nós enfrentamos assim muitas provações. E essas provações, quando acontecem de todos os lados, pode assim disparar um processo geralmente de desânimo nas pessoas. Por isso, será preciso apegar-nos fortemente à palavra de Deus e às suas promessas. Será preciso manter o equilíbrio emocional e ter satisfação no trabalho do Senhor, como outros servos de Deus já fizeram. Por isso o apóstolo Paulo, ao saber que os hebreus estavam enfrentando muitas lutas, resolveu animá-los. Olha, Paulo, ele foi o antigo Saulo de Tarso. Saulo de Tarso foi o que perseguiu a igreja. E mais do que ninguém, o apóstolo Paulo conhecia esta saga de ser perseguido. Ele perseguiu muitos cristãos, prendeu muitos, chegou a matar alguns. E Paulo percebeu, no caso, quando ele era Saulo, ele chegou a perceber com que, assim, tenacidade, com que coragem os discípulos enfrentavam a perseguição, enfrentaram, e então pregavam o evangelho, saíam de cidade em cidade, e Paulo tentando alcançá-los para eliminar aquela seita, e ele viu que ele não iria conseguir. Por isso, quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele não pôde assim reagir fazendo a vontade dele, ele teve que se render a Cristo. Agora, Paulo estava tendo uma igreja que estava sendo perseguida, que estava sofrendo, sendo humilhado, os irmãos sendo humilhados, e ele então resolveu rever a sua experiência antiga de perseguidor para dar um alento para essas pessoas. E logicamente ele disse as palavras verdadeiras, que o povo havia assim, provado a palavra. E essa aprovação da palavra significa uma iluminação que haviam recebido. Por isso que o almirante Nelson, o almirante inglês na batalha de Aboukir, esse almirante com as balas voando ao lado dele, ele em cima do navio, vendo a morte ceifando muitas vidas, ele disse assim, é necessário que eu esteja aqui. Eu sou um comandante, eu estou na guerra, batalhando pelo meu país. Não existe outro lugar que eu gostaria mais de estar do que no meio dessa batalha. Faço isso com satisfação, porque faço o melhor que eu sei. O apóstolo Paulo também disse isso para as pessoas, que as pessoas deveriam fazer o melhor, porque foram iluminados pela palavra de Deus. David Livingstone, ao ouvir falar da necessidade que a África tinha de pessoas para falar o evangelho, David Livingstone, ele estudou medicina, pegou um navio e foi para o meio dos nativos na África. Esse homem de Deus, ele fez um trabalho incansável. E ele chegou a dizer que o que ele fazia com alegria no coração, porque ele estava vendo vidas transformadas pelo poder de Deus. Então entendemos com isso que quando a pessoa é iluminada pela palavra, ele faz assim, o trabalho de Deus com satisfação. Ellen White chegou a escrever no livro Caminho a Cristo, na página 70, o seguinte: as pessoas mais felizes do mundo são aquelas que confiam em Jesus e alegremente cumprem as suas ordens. Assim, da vida aos que o seguem. As pessoas, da vida da pessoa, Jesus Cristo bane tanto o desconforto como o desassossego. E a pessoa, então, pode enfrentar os maiores problemas e dificuldades, mas está sempre plena de felicidade, porque Cristo anda ao seu lado e a sua presença ilumina o caminho desse seguidor de Jesus. Então, a pessoa que segue a Jesus foi iluminada pela palavra, não tem nada que faça essa pessoa desistir do caminho. Mesmo as piores perseguições não afetam a pessoa. Na pergunta de número 1, está perguntando o seguinte: para animar os filhos de Deus, o que Jesus prometeu para eles? Aqui está o texto, Hebreus 6, verso 4 e 5. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: porque é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra do Senhor, é impossível que essas pessoas recaiam outra vez, porque se fizerem isso, estarão crucificando a Cristo outra vez.
Então, para a pergunta, o que Deus providenciou para os filhos fiéis dele? Resposta, para animar os crentes fiéis, Deus ilumina a vida dos seus filhos com a luz do Evangelho, dá-lhes o dom do Espírito, permitem que provem a boa palavra do Senhor e dá-lhes uma visão das coisas futuras para que se animem no caminho do Senhor. Então, Jesus Cristo diz que, o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo ilumina a vida da pessoa, Jesus Cristo faz a pessoa provar do dom do Espírito Santo, faz a pessoa provar da boa palavra de Deus e dá uma visão das coisas e das belezas futuras que a pessoa vai provar. Quando Jesus transforma a nossa vida, Ele nos ilumina e nos dá uma nova experiência com Ele. Ser iluminado significa ser liberto do pecado, andar com Deus e testemunhar de Jesus na vida. Quantas pessoas eu já vi que eram alcoólatras inveteradas. Eu me lembro de um irmão que entrou na igreja completamente bêbado. E até foi expulso da igreja porque ele ficava falando o tempo inteiro, vomitou dentro da igreja. E as pessoas o jogaram para fora, tiraram ele para fora. Mas ele insistiu e voltou no dia seguinte bêbado também. Por quê? Porque ele morava em frente à igreja. E eu percebi, ele chegava bêbado e alcoolizado e ele não conseguia enfiar a chave no cadeado. Ele tentava uns 15 minutos. Como ele não conseguia, ele ouvia a igreja cantando os hinos. Ele virava então o rosto alcoolizado para a igreja e tropeçando, ele atravessava a rua e entrava dentro da igreja. Hoje é um servo de Deus, chefe dos diáconos de uma igreja. Está vendo como Deus transforma a pessoa? Faz a pessoa ser iluminada pela palavra. Por isso é importante o que Paulo disse aos Hebreus. A pessoa que é iluminada por Deus, que prova a palavra, que recebeu o dom do Espírito, que tem uma visão das coisas futuras, se essa pessoa cair no pecado, está crucificando a Cristo outra vez. Por isso Paulo diz, é impossível que uma pessoa que passou por todo esse processo recaia da fé. Paulo estava dizendo, vocês não podem cair da fé, porque vocês foram iluminados por Deus, vocês provaram da palavra, receberam o dom do Espírito Santo e vocês têm uma visão da recompensa futura. Quando Jesus transforma a nossa vida, Ele nos ilumina e nos transforma para um novo momento. Terêncio era um homem bruto, um homem que vivia fazendo bagunça por onde ele passava. E um dia, voltando do bar, estava alcoolizado, ele viu uma tenda evangelística e ele pensou, vou bagunçar a reunião dos crentes. Ele entrou falando alto, mas um diácono tratou ele tão bem que ele ficou assim, sem ação. O diácono disse, sente-se aqui, assentou-se do lado dele. O diácono se tornou o moderador. Então, quando ele queria falar alto, o diácono passava a mão no ombro dele e dizia, fique calmo, fique tranquilo. E não é que a palavra de Deus entrou nesse coração alcoolizado. Terêncio voltou outra vez na noite seguinte e o evangelho entrou nesse coração e ele é hoje um servidor de Jesus. Veja como a pessoa pode ser transformada pelo poder da palavra. Os que são fiéis a Cristo, eles provam o dom celestial e se tornam participantes, cooperadores do Espírito Santo. Isso quer dizer que a pessoa assume o privilégio de cumprir a vontade divina a qualquer custo e se anima com os resultados que ele vê através do trabalho como cooperador do Espírito Santo. John Wesley era um pastor excepcional. Pregava na igreja dele, em outras igrejas, e todo mundo o convidava. E um dia, John Wesley disse, eu vou para o meio assim, de um local onde só tenha pessoas indígenas. Eu vou pregar o evangelho para os nativos. Um homem abordou John Wesley e disse, pastor, eu não acredito que o senhor, com a sua capacidade, o senhor é muito mais útil aqui na cidade do que se o senhor se enfiar no meio do mato. Eu não acredito que Deus está pedindo para o senhor ir pregar para os selvagens. Então John Wesley disse assim, meu amigo, eu sei que eu seria útil aqui, mas existem pessoas que precisam do evangelho no coração e eu vou pregar aos indígenas. Ele se enfiou no meio da selva e para a glória de Deus salvou muitas almas ali da perdição e do paganismo. Deus ainda proporciona aos seus filhos hoje em dia, seus filhos fiéis, provar da boa palavra de Deus e experimentar os poderes do mundo vindouro. Isso significa a pessoa absorver a beleza do evangelho que salva para a eternidade e ver os resultados tanto no presente quanto no futuro.
No ano de 85, eu estava na frente de uma igreja, era um sábado à tarde, quando passou um rapaz todo cabeludo, com o cabelo amarrado por uma fita, fumando um cigarro de maconha, e ele olhou para a frente da igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele, com um jeitão dele, muito simplório, com a mochila que trazia, botou a mochila no chão, ficou olhando quase uns 10 minutos o nome da igreja, e eu na frente olhando. Ele então calmamente perguntou: o que é Adventista do Sétimo Dia? Eu disse: vem cá um pouquinho. Conversei com ele, disse para ele: sente-se aqui na calçada comigo. Fiquei 1h30 conversando com ele. Eu ia fazer uma visita, mas dada aquela situação, eu disse: a visita fica para depois. Me assentei com ele na beira da calçada ali, na guia, e conversamos. Eu fui explicando para ele o que significava Adventista do Sétimo Dia. Ele ficou impressionado. Eu disse: de onde você vem? Ele disse: eu venho da Bahia. Eu sou hippie. Eu sigo aquele grupo Baianos e Novos Caetanos, e eu então vim para São Paulo para tentar a vida, mas eu estou meio perdidão, eu não sei o que eu faço. Eu disse: espera aí, eu tenho um lanche aqui na Sala das Dorgas. Fui lá, peguei um lanche, dei para ele com suco, ele comeu, tomou. Ele disse: eu não tenho que dormir essa noite. Falei: espera aí, eu tenho um amigo da igreja que era solteiro e mora sozinho, ele tem uma cama lá. Conversei com o rapaz disse: pode dormir lá em casa hoje. Na noite seguinte, no domingo, ele veio na igreja. Conversei com ele, arrumei um emprego para ele na segunda-feira, e esse moço se tornou um adventista do sétimo dia. Precisa ver com que sagacidade, que coragem ele ia fazer trabalho missionário. Depois ele mudou-se para outro bairro, tinha uma senhora viúva, ele se casou com essa senhora, eu fui fazer o casamento dele, olha, se tornou uma bênção. Veja como Deus nos dá uma visão das coisas no presente e também das coisas no futuro. O vislumbre das recompensas no presente e no futuro. Por isso temos que nos preparar. Temos que ajudar o Espírito Santo, ser cooperador, ajudando as pessoas a se prepararem para o céu. E nós também. O apóstolo Paulo dizia para as pessoas: vocês não podem cair da fé. É impossível uma pessoa iluminada por Deus cair da fé. Por isso temos que pensar no céu muitas vezes, falar do céu e falar das belezas que existem no céu, conforme a Bíblia nos explica. Um menino disse para a sua mãe: mamãe, eu acho que vocês não vão para o céu. A mãe disse: por que, filho, não vamos para o céu? Diz: mamãe, quando vocês vão viajar para qualquer lugar, quando a titia vai viajar e nós vamos para a praia, vamos para algum lugar viajar, vocês não param de falar nisso. Vocês param no telefone, vocês mandam e-mail, vocês mandam mensagem, vocês estão falando dentro de casa, na hora do almoço, vocês falam bastante tempo. Eu não vejo ninguém falando em ir para o céu. Então eu acho que vocês não vão para o céu. A mãe tomou um choque. E a partir daquela noite, eles começaram a falar das belezas do céu e daquele que aguardava os salvos. O menino foi usado por Deus para chamar a atenção daquela família. Deus nos abençoe. Que possamos, assim, provar da boa palavra. E que essa boa palavra possa, então, nos modificar e nos colocar no foco certo na direção para o céu. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela lição de hoje, que nos deu a orientação de que a boa palavra pode nos ajudar. Nós que provamos da boa palavra, queremos honrar o que o Espírito Santo fez em nosso coração e sermos participantes, cooperadores do trabalho do Senhor. Que o Senhor nos ilumine, que a boa palavra esteja em nosso coração, que o Espírito Santo nos ajude e que possamos provar das belezas do céu nessa terra e também no futuro. Obrigado por isso, abençoa os teus filhos, em nome de Jesus, amém. Fica com Deus, tenha um domingo abençoado com sua família e que a semana seja uma ótima semana para todos nós. Um beijo no coração, fique com Deus.